Meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu venho trazer um vídeo da Palavra de Deus, tá? A Palavra de Deus é uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar, porque a Palavra de Deus nos vivifica, nos alimenta, nos fortifica, nos dá ânimo, nos alegra, entendeu? A Palavra de Deus nos faz adquirir mais conhecimento, ser mais sábio. E a gente aprende tanto com o nosso Deus através das Escrituras Sagradas, pelos simples fatos de ler a Palavra de Deus. E eu quero hoje fazer a diferença de uma maneira que as pessoas que elas estão ou frias na fé, ou sem Jesus mesmo em sua vida, não acham que Deus não gosta delas ou alguma coisa parecida. Eu quero muito ganhar uma alma para Jesus hoje. E eu sei que esse vídeo vai ganhar muito mais em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela corta de todos os lados, ela penetra os corações, ela transforma a vida, tá? O nosso Jesus Cristo, ele liberta, é o único que liberta, que salva, entendeu? É o único que leva para o céu e transforma vidas, lavando-as com seu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo é tão maravilhoso, tão poderoso para lavar, libertar e salvar vidas, que só quem já foi transformado pelo poder de Cristo Jesus sabe, tá? Então Deus transformou a minha vida, e se você acha que você precisa de uma transformação na sua vida também, entregue-se a Ele urgentemente. Ou se você já se entregou a Jesus, mas está se sentindo fraco na fé, eu quero te dizer, Jesus é a solução. Jesus, Ele não vai te abandonar, certo? Nós queremos nos afastar de Deus, nos afastamos de Deus, às vezes por fazer com que certas coisas que a gente sabe que é errado entrem em nossas vidas. E a gente tem que estar firme em Deus e ler a palavra para que a gente venha estar firme quando vir essas ocasiões, essas situações, nós poder estar forte para dizer um não, tá? Se entregar mais e mais, mais e mais, cada dia mais a Cristo Jesus. Porque todo dia é uma luta e todo dia eu acredito para os cristãos de verdade que é uma vitória, tá? Então, eu quero falar hoje de fé, certo? A fé é o que vai determinar a tua firmeza com Cristo Jesus. Porque não adianta só ler a palavra, a gente tem que crer nas Escrituras. E nós vamos falar sobre fé, porque a fé é um dos segredos da minha vida que faz com que tudo dê certo na minha vida. É porque eu não creio no homem e não creio em mim, mas eu creio em Cristo Jesus, que é o Salvador, que é o poderoso, o maravilhoso, tá? O que foi ontem, que é hoje, que será amanhã e será sempre. Então eu creio nele, eu acredito no meu potencial, acredito na minha vida, acredito que eu sou capaz porque eu estou com ele, porque ele me fez assim. Então eu acredito que tudo dará certo sempre, porque a minha fé é nele, a minha fé é em Cristo Jesus, a minha alegria é ele. E vamos ler a palavra de Deus, tá, gente? Eu queria fazer 16 motivos para você ler a Bíblia, mas eu vou fazer outro dia, porque ia demorar mais de 1 hora. Então, nós vamos meditar agora somente em um capítulo da Bíblia, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, aleluia, Hebreus 11. E vamos ler? Quem quer ler comigo Hebreus 11? Quem quer pegar a sua Bíblia aí para ler também? Se você não tem Bíblia, eu peço que você preste bastante atenção, tá bom? Então, bora lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé,
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aleluia! Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por esses 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com a paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela fé ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra, pelos antros da terra. Repetir, tá, gente? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Nós acabamos de ler 40 versículos da Bíblia Sagrada, aqui do capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, com 40 versículos, acabou de ser lido. Se vocês me acompanharam, vocês viram que com menos de 10 minutos a gente consegue ler 40 versículos. Então, ler a Bíblia não é difícil. Ler a Bíblia não precisa de tanto tempo. Mas é bom você ter o tempo para isso, o tempo para buscar a Deus, o tempo para se fortificar nas Escrituras de Deus, para que nenhum desavisado, desinformado, que ache que é informado de alguma coisa, venha te tirar da presença do Espírito Santo de Deus. Eu aceitei Jesus com 14 anos e hoje, daqui a um mês, eu vou fazer 30 anos.
E nunca sequer por um segundo pensei em me desviar do amor de Cristo Jesus. Porque eu acredito e tenho fé na cidade santa que Ele preparou para nós, nas casas que Ele fez para nós, naquela cidade de ouro maravilhosa, a cidade que muitos intitulam de Nova Jerusalém, a cidade santa, como alguns gostam de dizer, o lugar preparado para nós. Eu acredito firmemente nisso, mas muitos não acreditam. E nós estamos movidos pela fé, porque morar neste mundo não é fácil. A Bíblia já nos diz que nós teremos aflições, que nós teremos tribulações, problemas, dificuldades. Se não seria assim, nós não seríamos comparados àquela casa que foi edificada sobre a rocha, que veio a tempestade, veio os rios, entendeu? E vieram contra aquela casa e ela não caiu. E a Bíblia, quando fala daquela casa, está falando do cristão que é edificado sobre a rocha. E a rocha diz que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é isso que eu acabei de ler para vocês, um trechinho só. 40 versículos lidos rapidamente, para que venha edificar a nossa vida e nos fortificar na fé. Será que você quer ter essa fé? Será que você quer viver pela fé? Como todos esses homens que eu citei aqui, eu vivo pela fé. Tudo que eu tenho feito para Deus é pela fé. Quando eu nasci, a minha vida já foi prova de vários milagres, né? Porque eu caí muito, minha mãe teve muita dificuldade para me ter. Eu já me afoguei 9 vezes. Afoguei a ponto de estar desvanecendo lá de água. Ah, Laura, isso é impossível. Quem se afoga 9 vezes ainda não morreu? Eu. Eu. Por quê? Porque quando eu estava lá, na convicção que eu iria morrer, dentro daquele rio, me afogando, já crente que a minha vida ia ter o fim, porque meu desejo antes de aceitar Jesus não era outro senão a morte. Então eu tentava me matar de várias vezes, mas eu não conseguia. Acordava com cobras, brincava com cobras, nunca tive medo de coisas que, você pode morrer fazendo tal coisa. Pulava de cima de uma ponte sem poder nadar, atravessava a rua sem olhar para os lados. Mas, infelizmente, para o diabo, ele não levou minha vida sem ter Jesus. Hoje eu não tenho medo da morte, posso morrer amanhã, qualquer hora. Mas Deus tem muitas promessas para mim nessa vida. Mas se eu morrer agora, eu tenho a convicção da minha salvação pela fé. E sabe como foi que eu adquiri isso? Foi abrindo a minha boca e dizendo perante os homens que eu queria aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Jesus, a partir do momento que eu liberei a entrada dele na minha vida, ele, meu amor, fez sucesso aqui na mulher. Ele me transformou uma nova criatura, né? E isso é que faz a diferença. Quando a gente não tem ódio de ninguém, quando a gente não tem inveja, quando a gente não tem motivos para estar murmurando. Eu tenho problemas, tenho. Nossa, a Laurinha aqui tem muito problema. Você disse, Laurinha tem problemas, mas bem, eu não murmuro. Eu sei que por algum motivo Deus está permitindo porque eu faça isso, que eu passe por algumas coisas para um objetivo muito maior, né? Quem sabe para mim dividir minhas experiências com vocês que estão aí do outro lado. Quem sabe para que eu possa auxiliar você em um assunto que você não está sabendo como passar.
Mas eu te digo que melhor do que eu para te ajudar, a Bíblia está aqui para você ler e se edificar. A fé de que Deus está na minha vida, em todos os aspectos, em todas as situações, faz com que eu ande sem medo por qualquer lugar. Porque a palavra de Deus diz: não temas, filho meu, eu estou contigo. Deus está contigo. A partir do momento que você se entregou para Ele e passou a ser intitulado Filho de Deus, meu amor, Deus está contigo. E às vezes pode acontecer algo e você pode pensar: como foi que Deus deixou isso acontecer comigo, se Ele estava comigo? Como foi? Eu não entendo isso. Algum motivo Deus tem. Porque Ele sabe o dia de amanhã, sabe o futuro. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus é maravilhoso. É tremendo. Será que você pode dizer: meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, meu Dono? Isso é muito gostoso. Saber que você está nas mãos de Deus. Porque é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. Isso eu te digo com certeza. Porque tem muita gente que está nas mãos do homem. Porque não tem Deus. Sabe? Aceite a Jesus e creia que Ele é o único que pode mudar a tua vida. A vida de um cristão não é fácil. Não estou te prometendo aqui que você não terá mais problemas, que você não terá mais dificuldades. Você terá. Mas com Jesus ao teu lado e a fé que esses homens de Deus que eu li aqui na Bíblia Sagrada tiveram. Porque nós cremos no que Deus tem preparado para nós. E nós temos um grande valor, nós temos uma grande força para falar do amor de Deus. E nós temos, sabe, gente, nas mãos o dever de ganhar pessoas para Cristo, de mostrar que a nossa vida é um exemplo e que Deus fez na nossa vida milagre de nos restaurar, de nos limpar. Entendeu? Então, para que eles venham crer que Jesus é o único que salva. Certo? Porque se eu estou falando hoje com vocês, porta-voz, certo? Porta-voz de Jesus Cristo, tá bom? Se eu estou falando aqui com vocês, é porque Deus deu uma missão para nós, que é pregar para todas as pessoas, em todos os lugares, é falar do amor de Deus. Então é muito importante que você compartilhe essa palavra de Deus, se você acha que ela poderá abençoar algumas pessoas, ou várias pessoas. Eu te digo uma coisa, vocês são testemunhas, que eu passei 22 dias internadas com infecção nos rins. E eu postava foto rindo, e eu postava foto alegre, e eu fazia vídeo pro YouTube, e eu também chorava. Mas crendo que o meu Deus é poderoso, crendo que o meu Deus é fiel, nós passamos por problemas, mas Deus ali naquele lugar, Ele me fez ver que há pessoas que não podem mais fazer nada. Eu podia rir, podia postar uma foto, podia gravar um vídeo para vocês, podia fazer várias coisas como eu fiz. Mas lá tinha uma mulher, gente, que ela foi no sonho de ter o segundo filho. E quando ela foi ter o segundo filho, com 30 anos de idade, ela deu 3 paradas cardíacas, eclâmpsia, e tá mais de ano internada numa maca. Tá mais de ano respirando por uma sonda, comendo por uma sonda, sem poder mexer,
A única coisa que ela pode mexer, gente, é os olhos. Com 30 anos de idade. A idade que daqui a um mês eu vou fazer. Então os olhos dela só lacrimejam de chorar. Mas aquele corpo parado naquela maca ainda tem vida, ainda é uma pessoa. Ainda é uma mulher. E Deus pode levantar ela daquela cama agora. Em nome de Jesus, se ela ainda estiver lá, eu apresento ela para Jesus agora. Para que Deus venha dar saúde para ela. Gente, nós estamos aqui respirando. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos sentir dor de cabeça, febre, que nós não vamos precisar ir no hospital. Mas nós temos a fé. E a fé é capaz de curar. A fé é capaz de mudar a situação. Deus já me curou muitas vezes de várias doenças. Laurinha, que vocês estão vendo aqui, tem um S na coluna. E quando eu não podia nem andar, quando eu dirigia carro, peguei e dirigi carro, e estava dirigindo todo mês, a minha coluna parou. Eu estava reclamando vários dias pro meu marido: amor, tô sentindo dor. Não, isso é normal. Porque quem dirige todo dia carro, que não é acostumado, é normal. No segundo dia, amor, tô sentindo dor aqui no pescoço, uma dor muito forte. Não, mamãe, isso é normal. Quando foi um dia, não podia mais mexer a cabeça, não podia mais mexer o corpo. Eu fiquei parada, eu fiquei 3 meses em casa acamada. E eu bati um raio-x e a minha coluna é um S, e o médico disse que só Jesus na causa. Olha eu aqui, ainda tenho problema de coluna, mas não da forma que disseram que eu ia ficar. Sabe o que disseram pra mim? Que eu não poderia ter filhos. E eu tenho minha filha de 8 anos, de 9 anos ela tem, saudável. Nunca dormi uma noite no hospital com minha filha, graças a Deus, que Deus preserve minha filha saudável. E minha filha totalmente saudável, eu tomei remédio de verme quando eu estava grávida da minha filha, porque eu não sabia que era uma filha, eu pensei que era uma verme. E tanto que eu já tinha passado vários meses dizendo que eu estava grávida, e nunca estava grávida, e ninguém mais acreditava em mim. Eu acho que perdi a fé em mim mesma. Eu olhei pro céu, comecei a chorar e disse: Deus, como o Senhor fez acreditar que eu estava grávida e eu não estava? E quando eu bati uma ultrassom, depois de ter tomado remédio de verme, eu estava com 4 meses. Então, eu não estava iludida, eu estava reclamando para Deus à toa. A criança já estava aqui, né? E eu caí muito da minha filha, muito. Eu caí muito. Eu me acidentei muito. Do nada parecia que eu fazia coxinha, que eu trabalhava com lanche nessa época. E coxinha explodia, que o miolo da coxinha ficava no teto e só as casquinhas da coxinha no óleo quente. E o óleo quente coisava a cozinha toda. E um dia eu senti tanta vontade de louvar e eu saí da cozinha para louvar, cantei 3 hinos e as coxinhas explodiram. Deus me incomodou para sair daquela cozinha, porque se eu tivesse ficado naquela cozinha, eu estava toda queimada, toda marcada de óleo quente. Porque eu não sei quem já viu coxinhas explodir para saber como é que é. Então tá aqui eu, Laurinha, com pele limpinha, ó. Só um buraco que eu fiz aqui no meu rosto, não sei de qual lado. Aqui mesmo eu sou um pouquinho atentadinha, né, gente? Pra falar o certo. Mas não se esqueça que Jesus é o principal na minha vida. Esse vídeo vai ficar com 30 minutos. Mas eu acredito que ele vai abençoar você, tá? Então, com esse testemunho para encerrar, um cara de fora veio pregar, um pastor de fora, e disse: ei, você que está no último banco, de camisa branca e saia preta, venha cá, Deus está mandando dizer que Satanás fez de tudo para você perder sua filha. Mas você não perdeu ela, porque ela é promessa de Deus. Como que aquele homem sabia que eu tinha caído várias vezes? Que um gás, eu tava com um gás atrás da costa. Meu marido, a gente tava trazendo um gás na moto e ele entrou num buraco. Nisso que ele entrou no buraco, a minha barriga foi pra frente, bateu nele, o gás veio na minha costa e pá!
Eu senti uma dor muito forte. E a criança passou 3 dias sem pular e meu marido ficou muito preocupado. Mas deu tudo certo, meu parto, tudo deu certo. Tudo foi uma bênção. Tudo. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida do meu esposo e pela vida da minha filha. Tem muito testemunho para contar para vocês. E eu quero encerrar por aqui esse vídeo. E dizer para vocês. Leia mais a Bíblia. Tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Lauriane aqui vai amar ter vocês aqui no canal. Às vezes eu não tenho tempo de responder todo mundo, mas eu vou responder, gente. Alguns. Alguns, tá, gente? E orem. Orem bastante para que muitas pessoas venham também ouvir a palavra de Deus e querer ser desse Deus maravilhoso que transforma vidas, transformou a minha vida. Isso eu quero dizer para vocês porque o testemunho que eu tenho para contar são tantos, gente, tantos, não dá de contar agora. Mas se vocês querem mais vídeos ou querem que eu fale em algum assunto para vocês, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou amar, tá? Beijão, tchau, tchau.